Então vamos lá, oficialmente, boa noite. Estou feliz de estar aqui com vocês hoje, né? Pessoas que, de uma certa forma, foram chamadas, né, para estar aqui hoje, né? Acho que isso é muito legal, né? Muitas pessoas às vezes têm a vontade, né? Mas alguns chegam, outros não. E acho que nada é por acaso, né? Acho que cada classe, cada grupo de bate-papo se forma sempre com alguma conexão, né, entre os participantes, né? Alguma coisa nós temos em comum, por isso que estamos aqui hoje, né? E acho que o que chamou foi essas questões muito ligadas a como lidar com os nossos problemas do dia a dia, né? Ter problema é algo que não é, tipo, privilégio de ninguém, né? Todos nós temos problemas de alguma ordem ou de outra, né? E eu acho que esse é o nosso desafio, como lidar com isso. E o Reiki é uma ferramenta muito legal, né? Que ajuda bastante, né? Então, para vocês entenderem um pouquinho, assim, né? Eu queria só explicar brevemente o que é o Reiki, né? O Reiki é uma técnica japonesa, né, de equilíbrio de energia. E ela foi desenvolvida pelo Mikao Usui. Tá vendo esse quadro aqui? Esse é o Mikao Usui, que é o criador do Reiki. Mikao Usui, ele buscava o sentido da vida. Ele queria entender o propósito de vida. E ele era praticante do Shintoísmo, que é uma religião, uma filosofia de vida japonesa. Ele não encontrou muito essa resposta dentro do shintoísmo. Ele foi estudar o Zen budismo. E no Japão é muito comum as pessoas serem shintoístas, praticar o budismo. É tudo meio misturado, assim, né? Mesmo que as pessoas sejam budistas, elas frequentam os templos shintoístas também, né? É uma coisa da cultura deles, né? E ele foi para uma escola Zen, e é onde ele praticou a meditação por muito tempo. E ele não encontrou o propósito de vida, essa iluminação. E ele fala lá para o mestre dele que ele queria encontrar, né, essa iluminação, e o mestre fala que ele tem que estar disposto a morrer, pelo menos uma vez para o mundo. E ele resolve ir para um Monte Kurama, né, um Monte Kurama. Inclusive, quando eu fecho a minha câmera aqui, ó, é exatamente o local, né, que das raízes onde ele meditou. E ele ficou 21 dias meditando nesse local, até que ele sentiu que a energia dele foi entrando em harmonia com a energia do Monte Kurama. E na madrugada do 22º dia, ele teve como se fosse uma iluminação, é como se ele visse uma luz, desmaiou, e ele acordou muito revigorado. E ao descer a montanha, ele bateu o dedo do pé nessas raízes, né? Que vocês viram ali que tinha bastante raiz. Ele machuca o pé e ele coloca a mão para colher. A gente bate, a gente coloca a mão, bate o cotovelo, coloca a mão, uma coisa natural. E ele sentiu a energia fluir pela mão dele e o pé dele foi curado. E aí ele foi buscar o propósito de vida, mas ele também encontrou uma técnica terapêutica, né, que ajuda a gente a equilibrar e traz saúde para o corpo físico. Né, algo que ajuda na restauração do nosso corpo físico, porque a partir do momento que restabelece o equilíbrio, a gente consegue, né, trabalhar essas questões. E naquele momento da iluminação foi um momento onde ele sentiu a conexão com o universo e ele entendeu o propósito de vida dele. Então, essa iluminação no budismo, essa iluminação para os japoneses, a iluminação, o nome iluminação para o Mikao Sui não é virar santo, né? É entender o que veio fazer na Terra. E aí ele começa, ele vai contar isso para o mestre Zen dele, e o mestre Zen dele fala o seguinte: olha. Isso é a iluminação, né? Isso, você atingiu a iluminação. Então, vai lá e espalha isso para as pessoas, né? Então, ele começou a criar um método para que as pessoas conseguissem também a se conectar com o seu propósito de vida. Então, assim, esse foi o intuito do Mikao Sui. Só que aí ele fez o quê? Ele começou a desenvolver o reiki, formas de fazer com que outras pessoas se tornassem reikianas. Ele foi desenvolvendo o reiki, ele foi desenvolvendo técnicas de aplicação da energia. E ele precisava trazer para o reiki também uma filosofia de vida. Porque como as pessoas, né, vão buscar uma iluminação se elas não estiverem bem, se elas não tiverem condições de lidar com os problemas do dia a dia. E aí Mikao Sui traz para o Reiki,
né, uma filosofia que era difundida no Japão pelo imperador Meiji, e esse imperador, que é o imperador de número, acho que é 122, esse imperador, agora eu esqueci o número dele, esse imperador, ele indicava que os japoneses, pela manhã e pela noite, sentassem com a mão em gachô, que é a mão em prece, e recitassem os princípios, né? Só por hoje não sentirei raiva, só por hoje não me preocuparei, só por hoje serei grato, só por hoje farei meu trabalho honestamente com amor e só por hoje serei gentil com todos os seres vivos. E a partir do momento que você começa a meditar com esses princípios, a gente vai trazendo esses princípios para a nossa vida. E assim, e não é você praticar esses. E aí que eu venho para esse lado dos problemas do dia a dia. Não é simplesmente a gente praticar os princípios como algo decorado. É a gente praticar pela manhã com a intenção de trazê-los para a nossa vida. E praticar no final do dia com a intenção de fazer uma reflexão sobre a nossa vida, sobre o nosso dia. Então, você começa o dia se comprometendo a trabalhar, né, a não sentir raiva, a não se preocupar, a ser gentil, a ser grato, a trabalhar com honestidade, com amor. E no final do dia, a gente para e fala assim, mas espera aí. Como que foi? Será que cada princípio que você repete, você começa a conversar com esse princípio? Bom, mas hoje eu senti raiva. Por que que eu senti raiva? E aí você vai olhando para dentro de você, para você conseguir transformar. Como que eu sinto o reiki, né? Bom, uma das minhas formações, eu acabei não me apresentando, né? Minha primeira faculdade foi de engenharia florestal, né? Depois eu trabalhei um tempão como engenheira florestal. É, Acabei saindo da área quando meu filho nasceu, montei uma clínica veterinária junto com meu ex-marido, que somos sócios até hoje, graças ao Reiki, né? Que o Reiki ajuda a equilibrar muito nosso relacionamento. E aí chegou um momento que eu me sentia muito desconectada de mim. E foi quando eu procurei e encontrei o Reiki, né? E aí eu fui seguindo esse caminho, e essa energia foi me guiando a estudar cada vez mais. Quando eu comecei a atender pessoas com reiki, com floral, eu senti muita necessidade, né, de estudar a psique humana. Então eu fui fazer uma pós-graduação em psicologia analítica, hoje eu sou psicoterapeuta também. E aí o que que eu percebo, né? Quando eu olho para a psique, né, a gente começa a ver que grande parte dos problemas que a gente projeta nas pessoas, são problemas que estão relacionados a nós mesmos. A gente projeta a nossa sombra no outro. Então, o que que é o reiki? O reiki é uma ferramenta incrível para a gente olhar para dentro da gente e entender o que está acontecendo aqui dentro. E eu falo que a gente vai tendo experiências na vida que às vezes são dolorosas e faz uma casquinha e a gente esquece aquilo lá, enfia lá dentro da sombra. E de repente isso a gente começa a colocar para fora, mas a gente não entende muito bem isso, porque a gente esconde da gente. E o reiki é como se fosse aquela coisinha que vem e vai amolecendo aquela casquinha, e vai curando aquela ferida, e a gente começa a olhar melhor para aquela questão. Então, por exemplo, quando a gente olha, né, para os problemas de relacionamento, vocês já ouviram falar daquela teoria do espelho, né? Então, assim, eu tenho um problema com uma pessoa, aquela pessoa me desperta um sentimento ruim, mas espera aí, né? O que que de ruim naquela pessoa que eu estou vendo diz respeito a ela ou a mim, né? Então, o reiki, ele ajuda a gente a olhar para esse autoconhecimento, para o autocuidado, para a autotransformação. E a partir do momento que a gente toma consciência de nós mesmos, a gente consegue lidar melhor com as questões do nosso dia a dia. Então, assim, quando você vê problemas de relacionamento, que dentro da psicologia a gente explica como uma projeção da nossa própria sombra, aí você começa a se autocuidar, se autoconhecer, trazer luz para a sua sombra, né? E se lapidar como pessoa, não tem como os seus relacionamentos não melhorarem. Não tem como. A partir do momento que eu me tornei reikiana,
que eu comecei a trabalhar, usar o reiki como uma ferramenta, eu senti que meu cardíaco foi expandindo, a minha consciência foi expandindo, todas as minhas relações de trabalho, de família, tudo isso foi equilibrando, foi melhorando. Porque quando a gente está bem, a gente consegue se relacionar melhor com o mundo. Uma questão de uma dificuldade muito grande para mim era a preocupação, né? Eu me preocupava muito com as coisas. E dentro da filosofia do Reiki, a gente começa falando os princípios só por hoje. Então, o único dia que eu tenho para fazer alguma coisa é hoje. Então, se eu ficar apegada às coisas do passado ou muito preocupada, projetando um futuro que ainda não chegou, dificilmente eu vou conseguir fazer alguma coisa, porque eu vou estar ou presa no passado ou lá. E o Reiki é só por hoje. Então ele fala assim: só por hoje não me preocuparei. Eu demorei para entender esse princípio. Porque eu falo assim, mas como que eu não vou me preocupar? Eu tenho filho, eu tenho conta para pagar, eu tenho um monte de coisa. Como que eu não vou me preocupar? Mas não é não se preocupar. Na verdade, é não se preocupar, né? Não é deixar para lá e não ligar para as coisas. É se ocupar, né? Então, como eu vou encarar esse problema? Mas a gente tem que encarar as coisas quando elas chegam no momento. Então, assim, eu não consigo. O que passou, passou. O que não chegou ainda, a gente ainda vai, né? Tipo assim, o futuro eu não sei. Então, eu não posso ficar, e se, e se, e se, e se, que a gente cria um monte de coisa, de ilusões. A gente se perde nessas ilusões. A gente fica cansado. E quando chega no momento que a gente está lá, né, para fazer o que tem que fazer, tomar uma atitude, a gente às vezes não consegue. Então a gente fica muito desgastado. E hoje eu vejo as pessoas muito presas ao passado ou muito ansiosas, sempre querendo que a próxima coisa chegue. A gente vive numa velocidade, né? A sociedade hoje desse consumo, a sociedade da performance, a sociedade do cansaço, né? Onde a gente tem que estar o tempo todo ativo, 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 fazendo alguma coisa, nos convida a uma aceleração. E para mim, quando o reiki entrou na minha vida, o que que aconteceu? Parecia que, sabe quando você está em alta velocidade, você pisa de repente no breque e o carro faz assim, ó? Foi exatamente essa sensação que eu tive. É como se o tempo começasse a correr no tempo naturalmente, como se eu ajustasse a minha velocidade interna com o tempo cronológico. E eu comecei a viver no momento. Então, eu comecei a lidar com os problemas a partir do momento que eles fossem surgindo. E não ficar me preocupando, fazendo mil possibilidades, a cabeça a mil, sem conseguir descansar nada, né? E aí você fica totalmente perdido, né? Então, assim, a preocupação é algo assim que eu vejo que o reiki, ele ajuda muito a gente a mudar a nossa relação com as coisas, porque ele traz a gente para o presente. Então, se eu estou no presente, eu estou no presente. E estou lidando com as coisas que estão aqui hoje, não com as coisas que podem ser que venham a acontecer ou que não aconteça. Alguma de vocês, em algum momento da vida de vocês, vocês passaram uma situação onde vocês ficaram pensando, 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 e não aconteceu nada do que vocês estavam pensando? Pode escrever aqui no chat. Alguém já se viu nessa situação de ficar sofrendo por coisas que não aconteceram? Ninguém está se manifestando. Será que vocês. Aí, às vezes, sim. É isso, porque a gente fica criando, a gente vive, às vezes cria umas ilusões, né? E uma coisa importante que às vezes a gente quer controlar, né? Esse negócio do querer controlar, esse medo, o não confiar no fluxo da vida, faz a gente querer controlar as coisas que vão acontecer. E a gente não tem controle sobre as coisas. A gente só tem controle sobre as nossas atitudes, né? Então, hoje eu posso ter atitudes que vão construir um amanhã diferente. Então, assim, o que passou serviu de aprendizado, mas deixa lá. Vamos ressignificar e vamos caminhar. O que vai ser, a gente vai construir hoje. Então, eu não posso estar me projetando lá no futuro. Eu tenho que estar aqui hoje,
fazendo o meu futuro acontecer, fazendo o meu hoje acontecer. E aí o princípio do reiki também traz a gratidão, porque às vezes a gente está muito apegado, né, às coisas que a gratidão me ensinou, né, a valorizar as coisas que eu tenho. Porque a gente termina o dia apegados normalmente às coisas que não deram certo. E a gente esquece de olhar para as 10 milhões de coisas no dia que deram certo. Então, assim, eu acordei, eu acordei na minha casa, né? Eu acordei, eu vou trabalhar, eu tenho as minhas coisas. Assim, olha quanta coisa dando certo, né? Olha quanta coisa acontecendo. Então, quer dizer, mas às vezes a gente se apega nas coisas que a gente achou que podia ser diferente. E a gente esquece de agradecer as coisas boas que a gente tem. E a gente tem muita coisa boa. Todo mundo tem, né? Eu trabalho com psicoterapia junguiana há praticamente um ano, mais ou menos. Fora toda a carreira aí, atendo floral há bastante tempo. E as pessoas chegam aqui muito olhando, né, no consultório para as coisas que não estão dando certo na vida delas. E aí elas vão se equilibrando, recebe o reiki, né? Vai se equilibrando. E eu vou provocando, né, esse olhar. E aí, e o que tá bom, né? Vamos falar um pouquinho também do que tá bom e vamos tentar entender. Então, e uma coisa assim que meu pai ele sempre fala, né, que o problema tem o tamanho, né, do que a gente dá para ele, né? Então, quando a gente não agradece, né, as coisas boas e fica muito focado nas ruins, essas coisas ruins vão crescendo dentro da gente. E uma coisa que, um outro princípio que tem muito a ver com o nosso dia a dia, né, o trabalho, né? Hoje eu vejo, ele tem um princípio do rei que fala só por hoje, trabalhe honestamente com amor. Então, esse princípio do rei, que é só por hoje, é assim, ó. No Japão, eles entendem assim, é assim: eu tenho isso aqui para fazer, bora lá fazer, entendeu? Tá aqui, eu vou fazer. É minha obrigação. Eu vou lá e vou fazer. E às vezes a gente fica, às vezes a gente tá. É comum, né? A gente, quando vai escolher uma profissão, é legal, Paulinho. Então, a Paulinha está falando aqui que é interessante essa forma de tradução sobre a gratidão, né? Uma forma ótima de refletir. E é justamente isso, né? A gente começar a olhar para as coisas boas, né? E quando a gente fala de trabalho, quantas de nós, em alguns momentos da vida, né? Talvez hoje eu posso dizer que eu gosto muito do que eu faço, né? Gosto muito do meu trabalho. Mas às vezes a gente está em alguns momentos da vida que a gente está trabalhando numa coisa que a gente não gosta. E a gente fica, é comum isso. Isso é muito comum no consultório. As pessoas, a gente trabalha porque a gente está aqui no planeta Terra, terceira dimensão. Todo mundo aqui, não preciso nem perguntar, que tu vai falar que sim, tem conta para pagar, né? Todo mundo aqui precisa da energia do dinheiro. A gente precisa comer, a comida custa dinheiro. Então a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter alguma forma de ter esse recurso para viver, né? Então, cada um tem uma forma de ter os seus recursos. Muitos de nós trabalhando, às vezes a pessoa pode, né, tem alguém na família que trabalha, que é o provedor, mas a pessoa tem as suas atividades, todo mundo de alguma forma trabalha para prover o seu sustento. Mas às vezes a gente está trabalhando numa coisa que a gente não gosta. E a gente trabalha porque a gente precisa. Só que daí a gente vai meio que empurrando, sabe? Aquela relação bem horrível com o trabalho, tipo, ai, fazer o quê? Eu preciso. E começa a reclamar e não fazer aquilo com total dedicação, com entrega, com amor. E aquele trabalho começa a ficar cada vez mais difícil de ser executado, né? E quando a gente pensa assim, não, peraí, esse trabalho não tem a ver com a minha alma, mas peraí, ele está me provendo. Então eu vou me conectar, vou fazer o meu melhor. Quando a gente faz o nosso melhor, a gente começa a mudar a nossa relação com o trabalho. E entender que aquele trabalho que está ali, que às vezes não é tão legal assim, é o que está te mantendo hoje. E que talvez que vai trazer recurso para você se preparar para um novo desafio. Porque a vida, a gente não pode se apegar às coisas.
né? Hoje eu estou nesse trabalho, amanhã eu estou nesse. Então, a gente pode ir se transformando. A gente fala muito hoje, eu escuto falar muito de transição de carreira. Eu gosto muito da palavra expansão de carreira, né? Acho que hoje eu vivo uma expansão de carreira, porque eu continuo na clínica veterinária, trabalho no consultório como analista, dou aula de reiki e tenho buscado, o reiki está me mostrando, né, a importância da nossa conexão com a natureza. Eu me voltei muito assim para a cultura japonesa e vejo como os japoneses têm uma relação com a natureza e o quanto essa natureza equilibra também a nossa psique. Mikao Su, ele não chegou nessa conexão à toa. Ele estava numa floresta de árvores, num ambiente que propicia, né, uma calma mental. Então, assim, eu estou numa expansão. Hoje eu estou me preparando para também ser terapeuta florestal, porque eu não vejo como a gente evoluir desconectado da natureza. E o Reiki me ensina muito isso, essa ideia de união, de unicidade, de você fazer parte desse todo. A gente encontrar o nosso caminho, o nosso lugar no mundo. Quando nós estamos no nosso lugar no mundo, as coisas são diferentes, né? E o Reiki me ensinou isso. Quando eu volto para o Japão para estudar a origem do Reiki, entender a origem do Reiki, entender o que passava na cabeça de Mikao Usui quando ele trouxe o Reiki como uma técnica terapêutica, um caminho de iluminação, uma filosofia de vida, em que contexto, quais eram as crenças dele? Então, essa é a minha pesquisa, essa é a minha busca dentro do Reiki, entender as crenças de Mikao Usui, né? As crenças do Japão daquela época, né? E eu vejo essa coisa da conexão, né? Então, o que acontece? A gente vai expandindo a carreira e a gente vai se completando, né? E isso é muito comum. As pessoas começam a mudar, a se transformar. Então, e é muito comum quando as pessoas estão num lugar que elas não gostam, elas começam a ter uma relação muito ruim e acabam adoecendo no trabalho. Hoje, o trabalho é uma causa de adoecimento muito grande. Primeiro, pelas relações humanas, aonde você tem convivência, relacionamento profissional. E é um local, né? Quando a gente convive com pessoas, não tem como não ter essa troca de projeção de sombra. Então, existem os conflitos. Então, você já começa a fazer uma coisa que você não gosta. Tem o desafio de lidar com pessoas. Os ambientes são cada vez mais competitivos. Isso traz um sofrimento psíquico muito grande. Mas quando você muda a sua relação com o trabalho e começa a entender que aquele trabalho não é o que você almeja para a sua vida, mas é o que está te provendo. E se você se organizar, você vai buscar algo melhor, né? Acho que esse é o caminho. Então, o Reiki, ele me ajudou muito a olhar para algumas tarefas que eu não gostava de fazer e falar, não, elas são necessárias. Então, já que eu tenho que fazer, eu vou fazer com amor. E a honestidade é a honestidade de entregar o que se comprometeu por um trabalho. Então, por exemplo, eu vou dar aula de Reiki, eu preciso entregar um curso à altura, né, do valor que eu cobro. Eu preciso entregar o que eu estou me comprometendo com os meus alunos. Na clínica veterinária, eu tenho o compromisso de entregar uma informação de qualidade. Ó, tem uma cliente aqui da clínica veterinária, que é a Ionice. A Ionice veio parar aqui no Reiki, né, por ser minha cliente lá, fizemos amizade lá. E aí a gente veio parar juntas aqui, né, Ionice? Nesse. Então, o que acontece? Se a gente não trabalha de uma forma transparente, honesta, dificilmente as coisas vão prosperar, né? Então, hoje em dia, a relação com o trabalho ela é muito complicada. E quando eu começo a refletir sobre o trabalho, eu lembro, eu trabalhei numa empresa, né? Que eu sou engenheira florestal e eu trabalhei na área de desenvolvimento de produto. E um dia eu estava almoçando, né, como eu fazia desenvolvimento de produto, eu ficava muito na linha de produção, né? E eu tinha muita amizade com o pessoal da manutenção elétrica, mecânica, e um dia eu estava almoçando com um senhor que era da manutenção mecânica. E ele estava muito triste. Ele falou assim para mim: Nossa, isso aí faz muito tempo. Eu tinha aí meus 22 anos, né? Já quase 30 anos. E aí eu estava lá batendo um papo com ele, ele estava muito chateado. Ele falou: Nossa, meu filho não gosta de nada. Eu não sei porque esse moleque vai trabalhar, porque ele não gosta de nada. E eu não consigo entender isso. Porque ele falou assim: tudo que a gente faz com amor e dedicação não tem como não ser prazeroso. Aquela frase dele me tocou o coração.
e ficou comigo. E sempre que eu ia fazer alguma coisa que eu não gostava muito, eu lembrava dele. Quando eu conheci o Reiki, que veio esse princípio, eu lembrei na hora da fala dele. E eu vejo hoje, né, como a gente tem sofrimento com essas questões do trabalho. Ou por a gente não se sentir valorizado, ou por a gente fazer algo que a gente não gosta. Mas assim, quando a gente muda a relação com o trabalho muda a relação com a gente. Tudo que a gente é assim, é a lógica da ação e reação. Tudo que você entrega, de alguma forma, volta para você. Isso é a lei do universo, né? É a lei da física, né? Ação e reação, né? Einstein fala, jogar uma bola azul na parede vai voltar azul. Jogando forte, vai voltar forte. Jogando fraco, vai voltar fraco. Então, assim, o que que eu estou colocando aí no mundo, né? E o último princípio é a gentileza, né? Quando você é gentil, você é bondoso, você acaba, de uma certa forma, ficando dentro de uma vibração e atraindo, né? Semelhante sempre vai atrair semelhante. Então, o que eu quero atrair para mim, né? E o ser bondoso, o ser gentil, não é estar numa condição de autossacrifício, né? A gente tem um pouco de. A gente precisa se amar, estar bem, para poder nos doarmos, né? Numa relação, em relações saudáveis. Né? Acho que isso é muito importante. Então, assim, eu vejo hoje que essa filosofia que o Reiki traz de vida, ele me ajuda a lidar com os problemas do meu dia a dia de uma forma muito tranquila. E a energia Reiki, ela equilibra o nosso o Yin e o Yang. Alguém, deixa eu ver se eu tenho aqui, vou só me afastar um pouco. Eu tô com o livro do I Ching, deixa eu ver se tem um desenho aqui do Yin e do Yang. Não sei se tem nesse livro. Mas vocês já viram aquela imagem? Aqui eu não vou ter. Do Yin e do Yang, que é uma bolinha, né? E você tem ali, né, uma, tipo, o branco e o preto. Na verdade, o que que é isso? Né? Que nós temos as polaridades em nós, né? Nós temos o lado positivo e negativo, que é o feminino e o masculino. Tudo isso está em nós, né? Independente de ser homem, de ser mulher ou de qualquer outro gênero que a pessoa se identifique, todo ser humano tem dentro dele as polaridades masculino e feminino. E a gente precisa estar com isso equilibrado para funcionar bem, para dormir bem. Então, o reiki é uma energia que vai equilibrar as nossas polaridades. Quando a gente está equilibrado, centrado e presente, todas as nossas relações mudam. E a nossa e os nossos a gente lida muito melhor com os nossos problemas. Então, nós vamos dormir melhor. Quantas pessoas têm problemas de insônia hoje em dia e como é difícil, né, lidar, assim, viver, né, tipo, passar o dia depois de ter tido uma privação de sono, né? Nós precisamos do sono reparador para estar bem. Então, o Reiki, ele traz o que que ele traz para gente? O equilíbrio. Quando estamos equilibrados, nós conseguimos lidar com os problemas do dia a dia de uma forma muito mais tranquila. Então, eu percebo tanto em mim como nas pessoas que eu atendo e nos meus alunos o quanto o Reiki, né, pode trazer essa transformação. E o que é interessante? E aí vem a responsabilidade de cada um. Quando a gente passa por uma sintonização do Reiki, é como se a gente recebesse nas nossas mãos todas as ferramentas que a gente precisa para subir essa montanha de evolução. Mas se a gente não praticar, é como ficar no pé da montanha com tudo aquilo na nossa mão, olhando para cima, mas sem subir a montanha, ou simplesmente de costas para a montanha, né? E então o Reiki, ele funciona muito bem, mas depende do nosso comprometimento com as práticas. Trabalhar, trabalhar a energia, praticar, praticar, praticar,
criar intimidade com essa energia e permitir que essa energia, de alguma forma, te guie. Todos nós temos intuição, todos nós sentimos no nosso coração o caminho, mas às vezes a gente não confia. E a prática do reiki ajuda a trazer essa confiança, esse centramento. Quando a gente está com um problema, a impressão que a gente tem não é que a gente está. Imagina se uma roda rodando, 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 e parece que você está lá no, sabe, naquela agitação. Se você experimentar ir lá para o centro da roda, lá no meio da roda, tem um ponto ali que nada roda. E lá você consegue observar as coisas que estão rodando. Esse meinho é o seu coração. É você estar ali conectado, centrado no seu coração. E o que o reiki trabalha? O centramento no coração e a expansão do nosso cardíaco. Quando a gente se ama, a gente se transforma. E a gente se transformando, a gente transforma o entorno. Tem um trecho, acho que é do Divaldo Franco, que ele fala assim: vale a pena amar. Se os outros não amam, ele fala assim: todos nós temos inimigo. Começa assim: o importante é não ser inimigo de ninguém. Se o outro não ama, o problema é dele. Se eu não amo, o problema é meu. Então, o que acontece? A responsabilidade é nossa. Se eu tenho um problema com o outro, se o outro me incomoda, o outro não está no meu alcance. Agora, por que o outro me incomoda? Por que eu senti raiva? O que essa raiva tá aqui, fala comigo? É isso, é sobre isso. Então, eu percebo, quando eu começo a juntar todas as linhas, né, todas as áreas de conhecimento que eu estudo, a psique, os florais, o reiki e tal, eu começo a olhar e falo, gente, como o reiki é uma ferramenta fantástica para se autoconhecer e assumir as rédeas da própria vida. Chega, não dá mais para a gente ficar terceirizando culpa. A questão aqui não é resolver os problemas do nosso dia a dia encontrando os culpados para os nossos problemas. Não é olhar para as coisas e falar assim, nossa, por que fulano fez isso comigo? É assim, para que ele fez isso comigo? O que eu vou fazer com isso, né? Então não importa o que acontece em volta. O que importa é o que a gente faz com o que acontece em volta da gente. E o reiki, para mim, ele traz uma lucidez. Quanto mais eu pratico o reiki, mais lucidez eu tenho. E aqui que é essa lucidez, essa expansão de consciência, mais eu consigo olhar de frente e assumir as minhas responsabilidades. Gente, a gente não está falando de culpa. A gente tem que parar de se culpar e começar a nos responsabilizar. Não faz sentido para vocês? Se responsabilizar pelas nossas atitudes, pela nossa felicidade. Alguém aqui duvida que a felicidade de cada uma de nós está nas nossas mãos? Alguém não acredita nisso? Estou olhando aqui. Se alguém não acreditar e pensar diferente, nós estamos aqui para um bate-papo de reiki. Eu estou compartilhando as coisas que eu fui percebendo ao longo do tempo, as coisas que o reiki me fez olhar. E quando a gente entende que não é achar culpado e nem se culpar, é se responsabilizar, criar a consciência. Quando eu entendo que eu tenho um problema, eu aceito esse problema, eu olho para o problema, converso com ele, eu consigo transformar. Bom, aí a gente fala assim, mas espera aí, Paula, se eu fizer só a terapia, eu não vou chegar lá? Vai chegar, vai chegar. Talvez demore um pouco mais, mas você pode chegar. Né? Eu atendo pessoas que não são reikianas e que estão trabalhando seu autoconhecimento e estão melhorando as suas relações. Mas o reiki é uma ferramenta que seguramente acelera esse processo. Eu conheci o reiki enquanto eu fazia terapia, né? A minha psicóloga, que era analista junguiana, ela era reikiana. Um dia eu cheguei lá enlouquecida, com um monte de coisa na cabeça, parecia que o mundo estava virado do avesso, dando tudo errado. Num nível de estresse, assim, elevadíssimo.
E ela me falou assim: deita nessa maca. Deitei na maca, recebi reiki e foi simplesmente impressionante. Impressionante. Eu senti assim parecia parecia que tinha tomado um relaxante muscular. Parecia que eu tinha tomado um calmante. Eu levantei daquela maca outra pessoa e falei: o que é isso? Ela falou: é reiki. Eu nunca tinha ouvido falar de reiki. Foi a primeira vez. E aí, sem saber o que era o reiki, ela me falou assim: vai vir um professor da aula de reiki. Você quer fazer? Aí você se cuida? Ah, vou fazer. Gostei tanto do reiki, fui fazer. Fiz o nível um, fiz o nível 2, comecei a me auto-aplicar. E aí eu comecei a transformar o meu olhar para o mundo. E a partir dali, eu consegui trazer a minha vida para o momento presente. E esse caminhar com o reiki, né? São 20, não, são 2012, são 14, 12, mais de 12 anos com reiki, né? Então, tô 12 anos com reiki. Nesses 12 anos, tanta coisa transformou, né? E tem gente que acompanhou essa transformação, né? A Anice, a gente se conhece há muito tempo, e eu tenho acompanhado também, né, a transformação dela, porque isso que é legal. Por eu ter a clínica veterinária e estar há tanto tempo na área veterinária, meus primeiros clientes foram clientes da clínica veterinária, foram fornecedores de ração, foram veterinários, pessoas do meu convívio. Então, eu pude observar essa transformação em mim e nas pessoas que me cercavam. Então, hoje eu olho, né, para as pessoas que eu convivo, né? A Anice é uma que eu tenho a gente convive, a gente tem uma amizade, a gente se conhece. Eu vejo essas transformações. Isso é muito legal. Então, assim, mas lembrando, o reiki não faz milagre nenhum. O reiki é uma ferramenta que nós temos que assumir a responsabilidade de usá-la. Se a gente usar a ferramenta, é transformador. Então, assim, é, eu queria assim que quem se sentir tocado, né, que ainda não é reikiano e fala assim, não, eu acho que faz sentido para mim. Eu quero me conectar ao reiki porque essas questões, esses problemas do dia a dia me afetam e eu não sei como lidar com eles. Se tornar reikiano é uma oportunidade, né? Então, assim, se alguém sentir no coração o chamado, a gente vai ter curso no próximo final de semana. Depois eu vou colocar lá no grupo, né, as informações do curso. Eu não sei se eu já coloquei, acho que não. Eu vou colocar. Se alguém achar que é o momento, vamos junto, né? E às vezes a pessoa fala assim: não, eu não estou pronta. A gente nunca está pronto, né? A gente não nasceu pronto, e não vai estar pronto. Mas a gente se conecta, né? Faz o nível 1 e 2. Quando for reciclar, faz de novo, né? Quem é meu aluno aqui sabe que pode revisitar o mesmo curso várias vezes, porque cada curso que a gente passa por uma sintonização. E essa sintonização é um momento muito profundo de equilíbrio. E a gente pode dizer de cura da alma. É um momento de cura da alma, aonde a gente está trabalhando, né, nosso interior e trazendo recursos para seguir, né? Então, acho assim, quem sentir no coração vai ser uma alegria muito grande, muito, muito, muito grande estar com vocês, tá? Agora, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a gravação, porque eu quero que vocês fiquem bem à vontade para a gente. Eu nem sei se eu estou gravando. Eu quero que a gente fique bem à vontade mesmo. Ah, tô gravando. Bem à vontade para falar, né, do nosso bate-papo aqui.